Eu vou te falar uma coisa que quase ninguém fala para iniciantes. Muita gente acha que o campeonato de bodybuilder é só subir no palco. E quando a pessoa acredita nisso, ela se prepara de forma errada. Ela acha que o que decide tudo é só o físico, mas o campeonato é um sistema. E se você não entender o sistema, você entra perdido. Hoje, eu quero te explicar um campeonato do início ao fim. Do momento em que o atleta chega até o que acontece depois que ele sai do palco. E presta atenção nisso. Quando você entende a sequência real do campeonato, você ganha uma coisa que vale ouro. Você ganha controle. O primeiro ponto é que o campeonato não começa no palco, ele começa na preparação e na organização. Mas no dia do evento, o início do campeonato, para o atleta costuma ser assim. O atleta chega cedo, entra no local, vai para o check-in. No check-in, geralmente acontece a conferência de inscrição, a conferência de categoria e, em alguns casos, a conferência de documentos. Depois, vem uma parte que parece simples, mas muda tudo. O backstage. O backstage é onde o atleta fica esperando, ajustando detalhes, aquecendo e se organizando. E aqui já começa a atenção, porque o atleta olha para os outros e o cérebro começa a fazer comparações. E eu vou te dizer uma verdade. Se o atleta não tem consciência, ele perde já nesse momento. Ele começa a duvidar, ele começa a mexer no que não deveria mexer. Por isso, o coach e a equipe precisam ter uma coisa no backstage: calma e comando. Sem comando, o atleta vira refém do ambiente. Depois do check-in, a organização do evento separa os atletas. Pode ter divisão por categoria, subcategoria, estreante, júnior, master, altura, peso. Isso varia, mas a lógica é sempre a mesma: comparar pessoas de forma mais justa. E aqui entra uma frase que você vai lembrar: o campeonato não é uma bagunça, o campeonato é comparação organizada. E para comparar, precisa ordenar. Então existe uma ordem de chamadas, e quando chega a vez da categoria, o atleta é chamado para alinhar. Aqui o coração começa a acelerar, porque é o momento em que o atleta sai do backstage e entra no palco. Quando o atleta entra no palco, muita gente acha que ali começa o julgamento, mas na verdade o julgamento começou na preparação. O palco ele não cria o resultado, o palco ele revela. E o palco tem uma função simples: mostrar para os árbitros e para o público aquilo que o atleta construiu. E agora presta atenção: existem categorias que fazem só quarto de voltas e categorias que fazem poses compulsórias. E entender isso muda toda a estratégia. Em categorias como o Men's Physique, Bikini, Wellness, o padrão mais comum é o quarto de voltas. E o que é isso? É o atleta mostrar o físico em ângulos, geralmente na sequência: de frente para os árbitros, lado direito para os árbitros, de costas para os árbitros, lado esquerdo para os árbitros e frente novamente para os árbitros. O objetivo aqui é simples: mostrar proporção, linha, cintura, equilíbrio, postura e presença de palco. E aqui tem um detalhe que muita gente subestima: o atleta pode estar com um físico bom e perder porque não sabe apresentar. A postura ruim, abdômen mal controlado, braços sem intenção, transições feias. O árbitro não adivinha seu físico, ele julga o que você consegue mostrar. Agora, em categorias como bodybuilder, clássico e bodywoman, além dos quartos de voltas, entram também as poses compulsórias. E aqui muda tudo, porque as poses compulsórias são como uma prova prática. Você não está existindo no palco, você está sendo testado. As poses mais tradicionais incluem bíceps duplo de frente, expansão dorsais de frente, peitoral melhor lado, tríceps melhor lado, bíceps duplo de costas, expansão dorsal de costas e abdominal e coxas. Em algumas federações existem poses adicionais, como por exemplo o mais musculoso no bodybuilding e pose clássica favorita na categoria clássico. E agora deixa eu te dar uma virada de chave. Quem não treina pose é como um aluno que não estuda e quer passar na prova. O físico pode ser uma obra de arte, mas se você não consegue mostrar, o árbitro não vê. E no palco, o primeiro que posa bem é o primeiro que é visto. Então, pose não é um detalhe, pose é uma ferramenta de vitória. Depois da primeira apresentação vem uma parte que confunde muito o iniciante: as comparações. Os árbitros chamam atletas para o centro, trocam posições, pedem para andar, pedem para repetir poses. Para o público parece aleatório, mas existe uma lógica para isso. Eles estão comparando lado a lado quem está mais alinhado ao critério da categoria. E aqui entra a parte psicológica. O atleta precisa ter maturidade para não entrar em desespero, porque o campeonato testa duas coisas ao mesmo tempo:
o físico e o controle emocional. Quem entra em pânico perde postura. Quem perde postura, perde pontos. Então, a instrução é: respira fundo, executa e confia no processo. Agora chegamos em uma das partes mais importantes e mais ignoradas: a apresentação individual. Em algumas categorias, as federações, a apresentação individual é valorizada. Em outras, ela é mais livre. Mas na visão da NFP, ela tem peso porque é onde o atleta mostra presença, personalidade, domínio de poses e capacidade de exibir pontos fortes. Em categorias como bodybuilder, clássico, bodywoman, pode existir apresentações individuais mais complexas, com um tempo maior, música e sequência elaborada. Em categorias como men's physique, bikini e wellness, muitas vezes a apresentação individual é para melhores colocados. Por que isso importa? Porque no final o atleta não é só um físico, ele é uma mensagem visual. Eu quero repetir isso. O atleta não é só um físico, ele é uma mensagem visual. E quem sabe comunicar melhor o próprio trabalho marca mais na mente do árbitro e do público. Depois das comparações e finais vem uma parte que é a cara do bodybuilding. Pose-down. Aqui é quando os atletas entram juntos e posam livres, interagem, mostram o espírito esportivo. Para alguns é diversão, para outros é um fechamento de ciclo. E tem um valor enorme. O bodybuilder não é só confronto, é cultura. E respeito pelo trabalho do outro. E eu gosto de ensinar isso porque atleta que só odeia o adversário não cresce. Atleta que entende o esporte amadurece. Depois vem a premiação. E aqui uma coisa precisa ser dita. A premiação é só o final do evento, não o final do processo. Tem atleta que ganha e se perde. Tem atleta que perde e cresce. Se você entende o campeonato, você entende que o resultado é uma fotografia do momento. O processo é o filme inteiro. É o filme que constrói a sua carreira. Agora vem a parte que quase ninguém ensina direito. O pós-campeonato. A famosa fase do rebote. E deixa eu ser bem direto. O pós-campeonato é onde muitos atletas se destroem, porque o corpo estava num nível extremo de controle e, de repente, perde a linha. Acontece ganho de peso muito rápido, retenção exagerada, descontrole alimentar e muitas vezes até compulsão, pressão alta, desconforto intestinal e às vezes até queda emocional. Por isso, eu te digo, mais importante do que finalizar é retornar ao estado normal do corpo com responsabilidade. O coach não termina no palco. O coach começa de verdade depois. Quem cuida do pós-campeonato permanece. Quem ignora, paga com a saúde. Então hoje você entendeu o campeonato do início ao fim. Você entendeu que não é só o palco, é um sistema com regras, etapas e critérios. E com um pós que decide saúde e carreira. Agora eu vou te fazer uma pergunta final. Se o campeonato é comparação por critério, quem define esse critério? E como os árbitros realmente pensam na hora de julgar? Na próxima aula eu vou te explicar o julgamento por dentro. Como o árbitro enxerga, o que ele valoriza e por que dois físicos bons podem ter resultados diferentes. Eu te vejo na próxima aula.